Olá, começa aqui a nossa terceira aula do minicurso sobre política linguística. Hoje vamos falar sobre minorias linguísticas. E antes de começar, eu acho que é necessário fazer duas considerações prévias, né? A primeira é que quando a gente fala em línguas minoritárias, esse conceito não diz respeito a nenhuma característica intrínseca de nenhuma língua, né? Não diz respeito às suas qualidades ou falta de qualidades, né? Do ponto de vista da estrutura linguística ou do sistema linguístico, todas as línguas são iguais, são equivalentes e não há diferenças entre elas, todas têm as mesmas potencialidades, né? Acontece que quando algumas línguas, por questões históricas, né, e contextuais, se encontram em situação minoritária, né? Eu, por isso, prefiro falar em línguas em situação minoritária ou línguas minorizadas, para fazer referência a situações sociais em que há línguas em contato e uma delas se encontra numa situação, é uma língua dominada, enquanto outra língua, no seu mesmo espaço, é dominante ou hegemônica, né? Vejam que a diferença, portanto, também não é numérica, né? Não é uma questão quantitativa de número de falantes, é uma questão de distribuição de espaços sociais de uso ou de funções sociais, né? De maneira que a língua hegemônica é aquela que ocupa as posições de prestígio, né? As funções mais formais da sociedade e é, portanto, dominante, enquanto a língua, a considerada língua minoritária, em situação minoritária, está, por questões históricas, afastada de determinados âmbitos de uso. É importante levar em consideração isto, né? E pensar que não se trata de uma questão numérica. Isso é facilmente compreensível, né? Quando a gente vê, por exemplo, que há línguas com muitos falantes, né? E línguas que são hegemônicas em determinados países, né? São línguas oficiais, mesmo internacionais, e em certos contextos sociais, elas estão em situação minoritária. Acontece isso com o espanhol, por exemplo, em Porto Rico, nos Estados Unidos, né? Onde enfrenta a hegemonia do inglês, em Porto Rico sendo a língua da maioria da população. E acontece também, por exemplo, com o francês no Canadá, né? Na província do Quebec, onde também enfrenta a hegemonia do inglês e funciona de fato como uma língua em situação minoritária, né? Ou como uma língua minorizada. Portanto, o fundamental quando falamos em minorias linguísticas é prestar atenção às funções sociais, não? E à desigual distribuição dessas funções, né? O primeiro conceito da sociolinguística que tentou dar conta, né, dessa distribuição desigual de funções sociais foi o conceito de diglossia, proposto por Charles Ferguson num artigo de 1959. Com diglossia, ele fazia referência a situações sociais em que há variedades altas, né, próprias de funções sociais, e variedades baixas, próprias de funções sociais também baixas, né? Entre as funções altas dessa variedade alta, né, a que se refere Ferguson, ele mencionava algumas, né, como, por exemplo, sermões em igrejas ou mesquitas, discursos em parlamentos, né, o discurso político de maneira geral, conferências universitárias ou aulas universitárias, notícias radiofónicas, editoriais de jornais ou notícias de jornal, ou legendas de filme, e a literatura escrita, né, de maneira geral. E ele considera funções sociais baixas as instruções a criados, garçons, operários, funcionários, as conversas com familiares, amigos e colegas, as novelas radiofónicas, as legendas de caricaturas políticas
e a literatura popular. Vejam que nesse artigo de Ferguson, né, é anterior ao desenvolvimento da sociolinguística variacionista e conserva essa visão dicotômica, né, própria do estruturalismo linguístico, ao fazer uma distinção radical entre dois âmbitos, né, entre funções altas e baixas, né, e, portanto, variedades próprias de umas funções altas e variedades próprias das funções baixas, né. E que, na realidade, quando está falando em funções altas, né, está falando em âmbitos de uso em que é necessário ou é comum empregar variedades formalizadas, né? Variedades padronizadas que foram equipadas, né? Tanto com sistemas de escrita, e aí por isso inclui a literatura e muitos gêneros linguísticos que têm a escrita na base, né? Enquanto que as funções baixas seriam aquelas que não precisam de todo esse equipamento próprio da padronização, né? Ele, enfim, exemplifica a diglosia com 4 línguas definidoras, né? Ele chama assim, que são o árabe, o alemão suíço, o grego e o crioulo haitiano, que na realidade são 4 línguas em situações diferentes, né? No caso do árabe, o que temos é uma língua que mantém uma distinção secular, né, entre uma variedade escrita, né, que é aquela que aparece, né, que é usada no Corão, e as variedades orais, né, distribuídas nacionalmente hoje no mundo islâmico. No caso do alemão suíço, há uma distinção, na realidade, entre um foco normativo, né, situado na Alemanha, e o uso, né, de normas cultas diferentes, mais distantes daquela norma padrão constituída, né. O caso do grego é também diferente, porque faz referência a uma política, né, implementada no século XIX de recuperação purista, né, de um grego clássico, o Catarebusa, que estabelecia uma distinção, né, um afastamento muito grande entre a língua escrita e a língua oral, realmente falada pela população, o grego demótico. É uma situação que mudou também politicamente, né, quando já no século XX foi em 1976, né, o Estado grego declarou oficial a norma demótica. E o caso do crioulo haitiano também é diferente, porque aí é até discutível, né? Enfim, é claramente questionável que se trate de 2 variedades de uma mesma língua. Na realidade, estamos falando do francês, por um lado, como variedade alta, e de uma língua crioula, né, de base lexical francesa, mas que é já uma outra língua, em termos estruturais, como variedade baixa, né. Essa situação, claro, se mantém até hoje, né, em certa medida, mas não nos mesmos termos descritos por Ferguson, né. Hoje o crioulo haitiano é uma língua oficial no Haiti, né? Embora numa clara desvantagem com o francês, né? E enquanto às distribuições sociais, de funções sociais, enfim, a proposta, né, descritiva do Ferguson também não se aplica, né? O crioulo haitiano é língua de liturgia, né, língua da religião do voodoo. Enfim, portanto, nesse âmbito seria uma língua alta, né? Enfim, o importante em relação ao conceito de diglosia é precisamente considerar que a distribuição de funções sociais, né, diferentes tem como consequência, né, mudanças na própria forma das línguas, né? E que essas situações
que parecen estáveis, né? E que, de fato, en algunhas culturas lingüísticas poden ser estáveis durante séculos, né? Como sería o caso do árabe, elas são mutáveis também, são dinâmicas. E são dinâmicas, elas mudam graças a intervenções políticas, né? Possíveis. Enfim, essa noção de diglosia é ainda ampliada, né? Por Joshua Fishman, com um artigo publicado em 1967, onde ele aplica esse conceito a situações de línguas em contato, né? Não apenas a situações de desigualdade entre variedades de uma mesma língua, né? E ele, considerando que a diglosia tem sempre uma dimensão social, sociológica, né? E que deve ser combinada com a noção de bilinguismo, que tem uma dimensão individual, psicológica. Isto também é importante, né, para pensarmos a situação minoritária. O fato de que, quando falamos em sociedades bilíngues, na realidade, não estamos utilizando uma categoria que seja propriamente descritiva, né? O que estamos dizendo é que numa determinada sociedade há duas línguas, mas com essa categoria, com essa noção de bilinguismo social, não fica claro qual é a relação entre as línguas, se essas duas línguas constituem, né, duas comunidades que não se comunicam, né, de pessoas monolíngues, se há pessoas bilíngues utilizando essas duas línguas, em que condições, em que situações, enfim, são todas essas nuances, né, as que são importantes para pensarmos precisamente na presença de línguas em contato numa mesma comunidade. Fishman estabelece 4 situações, né, articulando esses dois conceitos, diglosia e bilinguismo, né. Situações em que há tanto diglosia como bilinguismo, né, e ele dá o exemplo do Paraguai, onde a imensa maioria da população é bilíngue, fala guarani e espanhol, mas há uma relação diglóssica, em termos sociais, entre as línguas, né. O espanhol ocupa as funções altas, enquanto o guarani fica com as funções baixas, né, da sociedade. Hoje, enfim, o guarani é também língua oficial, mas a situação diglóssica, nesses termos, né, não foi totalmente subvertida, né. O segundo caso seria o de diglosia sem bilinguismo, e com esse caso estamos nos referindo a situações em que há uma enorme clivagem social e, na realidade, comunidades linguísticas diferentes dentro de um mesmo país, né? Ele dá o exemplo dos países europeus antes da Primeira Guerra Mundial, quando existiam muitos falantes de línguas regionais que eram monolíngues nas suas próprias línguas locais e ainda não falavam a língua do Estado, né? A língua nacional. Essa situação é ainda bastante comum em muitos países africanos e asiáticos, né? Nesses países, portanto, há diglosia porque há uma relação desigual entre línguas em termos sociais, mas há poucos falantes bilíngues, né? Quem fala a língua A não fala a língua B e o contrário. A terceira situação seria a de bilinguismo sem diglosia. E aqui estamos falando de falantes bilíngues, enfim, que utilizam duas línguas para todas as funções sociais, né? Alguém que aprende uma segunda língua na idade adulta, né? E, enfim, utiliza duas línguas, mas muitas vezes nem são línguas propriamente em contato, né? Ou só ocasionalmente em contato. Ele dá o exemplo de famílias imigrantes, né, onde se mantém a língua de origem no âmbito familiar e essa língua é usada para todas as funções, as pessoas leem, escrevem, enfim, nessa língua de imigração, e são também bilíngues, também falam a língua do país em que se integram, né? E o quarto caso seria situações onde não há nem diglosia nem bilinguismo, né? Ele dá o exemplo de sociedades
comunidades sociais isoladas, né? Com pouca sociedades locais com pouca complexidade social, né? Na realidade é uma situação que, como ele mesmo diz, tende a não existir, né? Isso faz com que o conceito de diglossia acabe sendo tão amplo, né? Fazendo referência a distinções entre variedades dentro de uma mesma língua ou a distinções sociais entre línguas, né? em contato, que praticamente nenhuma situação escape à própria definição de diglossia, né? Com isso perde um pouco da sua capacidade explicativa, né? Um conceito que se aplica na realidade a qualquer sociedade complexa, né? Que tenha, enfim, variedades distribuídas de forma desigual em termos sociais, né? Uma outra questão que foi criticada, né, no conceito de diglossia é a sua suposta estabilidade, né? A ideia de que uma situação diglóssica, com essa distribuição desigual de funções sociais, possa se manter de forma por tempo indeterminado, né? Sociolinguistas catalães, nos anos 60, propunham precisamente substituir essa noção de diglossia pela noção de conflito linguístico, porque eles consideravam que quando há duas ou mais, né, línguas em contato numa mesma sociedade, o normal é que se dê essa distribuição desigual de funções, né, diglóssica, de que falava Ferguson, e isso acabe fazendo com que a língua alta, né, vá ocupando, minando a língua baixa, né, dando lugar à substituição linguística, né, isto é, que a língua baixa deixe de ser falada, substituída pela língua alta, ou a própria assimilação, né, linguística entre línguas estruturalmente próximas, né? Há uma progressiva dialetalização, né, da língua baixa, de modo que a língua alta acaba se apropriando de todos os falantes, né? Para esses sociolinguistas catalães, né, só haveria duas possíveis saídas numa situação de conflito linguístico. Ou se consuma a efetiva substituição linguística, né, ou se ativam mecanismos de defesa, né, de resistência da língua baixa, e se inicia um processo de normalização, né? E nesse sentido, a normalização tem a ver propriamente com a recuperação ou a apropriação de novos âmbitos de uso para a língua baixa, né, para a língua dominada. Isto é, falamos em normalização linguística quando se normaliza o uso da língua baixa, mesmo para aquelas funções sociais tradicionalmente ocupadas pela língua alta, né? Vejam que o conflito é, portanto, uma espécie de guerra de posições, né, entre comunidades linguísticas dentro de uma mesma sociedade para ocupar espaços sociais, né? De alguma maneira, sempre que uma língua em situação minoritária conquista novos espaços, isso supõe a retirada desses mesmos espaços por parte da língua dominante, né? Enfim, para Niñols, por exemplo, o conflito linguístico é uma característica, né, própria de sociedades industriais urbanas, tem a ver com o processo de modernização que impôs uma língua nacional, né, e um mercado linguístico nacional, e condenou determinados povos, né, sem Estado a essa situação, né, minoritária. Um outro sociolinguista valenciano, Aracil, ele
formula como duas características próprias, né, da situação minoritária, que se aplicariam a todos os casos, né, em que se dá essa distribuição desigual de usos. Uma característica é o bilinguismo unilateral, né, do falante minoritário. Né? Isto é, nessas situações, quem é obrigado sempre a ser falante também da outra língua é aquele que fala a língua em situação minoritária. Lembrem que na aula anterior, quando a gente falava do sistema gravitacional de Calvé, né, dizíamos que o que faz com que uma língua gravite em torno de outra língua, né, uma língua periférica, por exemplo, em torno de uma língua central, são os falantes minoritários. Né? São falantes de línguas que, para poderem desenvolver a sua vida cotidiana, né, precisam ser falantes também da língua dominante. Né? Isso faz com que a língua minoritária gravite realmente em volta da outra língua. Quem é falante de uma língua hegemônica num determinado contexto social, ele não precisa falar também a língua dominada, né? Mas o contrário acontece. Por isso se dá um bilinguismo unilateral. Né? Enfim, a língua hegemônica funciona como uma espécie de alfândega, né? Por onde tem que passar o falante minoritário para acessar a bens culturais e para se relacionar de alguma maneira com a diversidade linguística do mundo. Isso é o que Aracil chama interposição ou mediatização, né? Um procedimento que é característico dessa situação minoritária e que acaba afetando a própria lógica mental, né, do falante minoritário, que relaciona tudo que é estrangeiro, tudo que não é local, com a língua hegemônica. Uma pessoa, por exemplo, um falante de galego, né, como a língua minoritária, é a minha língua minoritária, na Galiza, é bem provável que, se é leitor de Dostoiévski, né, se quer ler literatura russa, e entra numa livraria, né, para ler Dostoiévski, procurando um livro, ele vai encontrar, talvez hoje encontre alguma tradução ao galego, né, mas o que vai encontrar, de maneira geral, é todo Dostoiévski traduzido ao espanhol. Isto é, ele vai ter acesso a uma obra da literatura russa através do espanhol e não da própria língua. Né? A tradução ou a adaptação fonética, né, de nomes estrangeiros, né, do inglês, do francês, ela se dá sempre através da língua hegemônica e não da sua própria língua, né, porque a maioria dos meios de comunicação se expressam nessa língua hegemônica e o falante minoritário tem um acesso restrito, né, total, está mergulhado, né, nessa língua hegemônica. Então, a língua funciona realmente como enfim, como é uma taxa, né, que está lá, que o falante minoritário tem que pagar, né, para ter contato com a diversidade linguística do mundo, né. Enfim, o falante galego, de maneira geral, se vai ao cinema, né, vai ver os filmes dublados, porque o cinema comercial na Espanha é dublado, né? Vai ver os filmes dublados ao espanhol, né? Vai ter acesso a obras de cinema da China, da Alemanha, né? Em espanhol. A Espanha, portanto, se interpõe, né? Mediatiza a sua relação com a diversidade linguística do mundo. Isso é uma característica da situação minoritária. Bem, falamos em substituição linguística, né, e como esse é quase um destino inexorável de muitas línguas, quando não se colocam anteparos ou quando não se inicia um processo de reivindicação, né, da própria língua. Na realidade, historicamente, o desaparecimento de línguas tem se dado fundamentalmente pelo extermínio dos seus falantes, né, como consequência dos processos colonizadores. Né? O Brasil é um exemplo, claro, aqui se calcula que a população indígena da costa, de toda a costa brasileira, seria constituída por entre 3 e 5 milhões de pessoas, né? Quando chegaram os portugueses, e bom, já na metade do século XX
desses milhões de pessoas só sobreviveram por volta de 300.000, né? O número de línguas também se viu radicalmente reduzido por causa do extermínio, né, das populações originárias, né? Um extermínio que continua hoje, né, com a política de um governo genocida que nega, que ocupa ainda, né, territórios dos povos originários, né, do Brasil, e que avança até hoje, enfim, como secularmente, com um vírus, né, matando, sobretudo hoje, a população idosa, que em muitos casos são os últimos falantes fluentes, né, das línguas das comunidades. De maneira que, enfim, esse triste, trágico procedimento, né, de extermínio de línguas, exterminando a população, continua, né, até hoje. Mas muitas vezes não é necessário matar o falante para matar a língua, né? O procedimento mais utilizado tem sido a extensão do preconceito linguístico, né? A marginalização do falante, né? No momento que se impõe uma língua hegemônica, né? É a língua de prestígio, né? Falar essa língua passa a constituir um capital simbólico, né? Para todos os falantes, para todos os membros dessa sociedade, capital simbólico, como dizia o Pierre Bourdieu, e isso faz com que as pessoas desenvolvam hábitos linguísticos que faz com que a própria língua minoritária seja cada vez menos falada, né? O hábitos, um outro conceito de Bourdieu, que faz referência a um conhecimento prático, né, interiorizado pelas pessoas. Enfim, ele faz com que o próprio falante minoritário acabe não transmitindo a sua língua aos filhos, né? E seja de alguma maneira protagonista da própria substituição linguística, né? Em alguns casos, enfim, esse procedimento funciona em todas as situações em que há línguas em situação minoritária, né? E em alguns casos há mesmo repressão política explícita, né, de comunidades linguísticas. Isso aconteceu no Brasil durante o Estado Novo, né, quando foram proibidas as línguas de imigração. Aconteceu, claro, no franquismo, né, com a proibição do catalão, do galego e do basco em algumas situações, mas, enfim, não é necessário que exista repressão política explícita das línguas para elas serem ameaçadas, né? Estarem ameaçadas socialmente, né? Basta com estender o preconceito, com fazer com que elas sejam percebidas como línguas inúteis, né? Ou línguas menos válidas, né? Para as pessoas, né? Na realidade, como dizíamos antes, né, em relação à situação minoritária e ao bilinguismo unilateral, esse processo de imposição de uma língua sobre outra, né, que Jean Calvet chamava de glotofagia, num livro que ele publicou em 1974, chamado Linguística e Colonialismo, né, onde descrevia essas situações, sobretudo no norte da África, né. A imposição de uma língua sobre outra se dá basicamente através de bilinguismos sucessivos, né. No Brasil, esse procedimento histórico foi muito bem descrito por José Bessa num livro que se chama Rio Babel, né, sobre as línguas na Amazônia, onde ele explica como, através de bilinguismos sucessivos, foi se impondo o português, né? Num primeiro momento, os índios, a população indígena, nas suas aldeias de origem, falavam as suas próprias línguas amazônicas, né? Eram denominados índios selvagens. Quando começam a transitar por vilas e povoados, né, passam a ser bilíngues também na língua geral amazônica, né? E nesse momento recebem o nome de índios mansos. A permanência nesses espaços, né, em vilas e povoados, produz um monolinguismo na língua geral amazônica,
que caracteriza já o índio tapuio, né? Quando começa a transitar já por cidades, né, se dá um novo bilinguismo entre a língua geral amazônica e a língua portuguesa, que seria já própria de uma outra categoria social que recebia o nome de índio civilizado, né? E esse novo bilinguismo se transforma em monolinguismo em português, né? Já com a permanência nas cidades, né? Nesse momento surge é próprio de uma outra figura social que é o caboclo, né? Enfim, vemos como esses diversos trânsitos, né, sociais e geográficos e esse bilinguismo sucessivo é o que vai provocando finalmente o monolinguismo em português, né? Nesse caso estamos falando em bilinguismo substitutivo, né? O bilinguismo como um procedimento para substituição linguística. Bem, para acabar vamos falar brevemente de direitos linguísticos, né? Os direitos das minorias, né, nem sempre são reconhecidos historicamente, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, é quando se inicia um movimento também mundial, né, de reconhecimento de direitos humanos. O reconhecimento de que há comunidades linguísticas que têm direitos é bem posterior, né? A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos é assinada em Barcelona, em junho de 1996, durante uma conferência em que participam várias ONGs, né? Atendendo a uma iniciativa do PEN Club Internacional e do Centro Internacional Escarré para as Minorias Étnicas e as Nações, né? E essa declaração assinada em Barcelona, ela se refere muito, especificamente sobretudo, né, a comunidades linguísticas territoriais ou territorializadas, né, que constituem, que têm um território próprio. E faz muita incidência na articulação entre direitos individuais e direitos coletivos, isto é, a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos é, em boa medida, uma declaração universal, sobretudo de comunidades, de direitos de comunidades linguísticas, né? Como diz Enrique Hamel, no estudo introdutório da publicação da Declaração de Direitos Linguísticos no Brasil, né, que foi promovida pelo Instituto de Política Linguística, pelo IPOU, começa por não existir um consenso, né, nem na ONU, nem em outros fóruns internacionais, sobre o que seja juridicamente uma minoria linguística, né, ou mesmo sobre o que seja uma língua, né. E há uma dificuldade enorme por parte dos Estados nacionais em reconhecerem esses direitos linguísticos coletivos, né, porque reconhecer que existe um direito coletivo, né, para um Estado nacional, supõe reconhecer a existência de uma comunidade, né, neste caso uma comunidade linguística, que se identifica como tal, como comunidade, e que não coincide, né, com a comunidade imaginada pela nação. Normalmente os Estados que são tradicionalmente monoglóssicos, né, como explicávamos na aula anterior, eles relutam nesse reconhecimento, desconfiam que uma minoria lingüística, né, que se reconhece enquanto comunidade, pode chegar em algum momento a exigir, a reivindicar também soberania política, né? Isto é, os Estados percebem como um risco, né, o reconhecimento de soberania linguística para determinadas comunidades, porque dentro dessa ideologia da língua nacional, né, de que falávamos também na aula anterior, percebem o risco de que a reivindicação da soberania linguística vá acompanhada de uma reivindicação de soberania política, né, portanto, do desejo de constituir um novo Estado. Na realidade, o reconhecimento de direitos linguísticos individuais e coletivos, né, como dizíamos também, como vimos dizendo, não, em todas as aulas deste minicurso, é uma necessidade, né, para
melhorar a qualidade da convivência democrática dentro e fora dos Estados nacionais. E com isto terminamos a nossa terceira aula e espero que vocês nos acompanhem também na quarta, né? A próxima será sobre norma linguística. Até lá. Tchau.